Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao PodTech. Estamos aqui ainda na terceira Semana Nacional de Educação Profissional Tecnológica e vamos falar agora com a professora Tatiana Gigliola dos Santos, e que está à frente da incubadora de empresas do IFRO e da Rede Nova, certo? Certo. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o projeto? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente nesse evento que nós estamos aqui, que começou na segunda-feira. Eu sou coordenadora, na verdade eu fui coordenadora da incubadora do campus de Paraná, agora fui convidada para assumir a coordenação sistêmica das incubadoras de todos os institutos federais do estado de Rondônia. E nós estamos aí com algumas missões, alguns desafios, algumas coisas que nós vamos desenvolver para os próximos anos. E essa vinda para esse encontro, principalmente, foi para a gente aprender mais, verificar tudo o que está acontecendo com os outros institutos, principalmente os resultados do que eles vêm já desenvolvendo ao longo desses anos com relação à incubadora, inovação, empreendimentos, polo de inovação. Além de todo o evento que a gente está participando, eu também participei do Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo da Educação Profissional e Tecnológica. Esse foi o primeiro encontro que aconteceu e que vai começar a acontecer ao longo dos anos, porque nesse encontro nós discutimos especificamente sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre incubadoras, sobre ambientes de inovação dentro da rede federal. Então, nós tivemos ali várias conversas, né? Onde eles puderam colocar todos os projetos, a sua história, aquilo que eles desenvolveram através de editais. Ou seja, a gente consegue identificar aquilo que a gente de repente vê lá na nossa cidade, no nosso estado, que Sim. Talvez a gente não consiga enxergar como é que isso vai acontecer. Como que a incubadora vai trabalhar? Será que a gente consegue fazer empreendedorismo dentro do ensino médio, dentro do ensino superior? Como que tudo isso acontece? Porque nós estamos desbravando, né? A Rondônia, só tem hoje em funcionamento a incubadora da cidade de Paraná. Nós tínhamos 2 em Porto Velho, né? E que agora, a partir do ano que vem, elas estarão funcionando também. Então, nós vamos ter aí 2 a 3 incubadoras, onde nós vamos começar a iniciar o trabalho. E uma das coisas muito importantes que aconteceu aqui, além dessa troca de experiência, foi o network que nós podemos fazer. Sim. Então, nós conseguimos conversar com vários diretores sistêmicos das agências de inovação, coordenadores sistêmicos das incubadoras, dos polos. Eu também tive a oportunidade de fazer uma visita juntamente com os pró-reitores na Embrapi, para a gente identificar como funciona, como é ter essa certificação, para a gente levar essa inovação de fato para o nosso estado. Ou seja, nós viemos aqui aprender e eu estou muito satisfeita com a participação nesse evento. Eu pude visualizar tudo aquilo que eu acreditava lá no meu ambiente de trabalho. Eu pude visualizar que a gente consegue fazer, mas nós conseguimos fazer quando nós estamos próximo de pessoas que saibam, né? Não tem aquela frase que diz, a gente não precisa saber de tudo, a gente precisa saber quem sabe fazer. E aqui no evento foi essa oportunidade que eu tive, saber quem é que está fazendo, quem sabe fazer. Então nós tivemos aqui nesse network reuniões, que nós já deixamos aí parcerias fechadas para que os institutos de outro estado possam estar colaborando com a gente, fazer, sabe, como se fosse assim, uma mentoria? Eles vão mentorar a professora Tatiana a realizar um projeto para trabalhar, um planejamento estratégico para trabalhar com as incubadoras. E eles vão acompanhar, né? Então nós vamos voltar agora para Rondônia com muitas expectativas e sabendo agora qual caminho, por onde eu vou começar. Que isso é uma coisa que eu fiquei muito satisfeita. Agora eu identifiquei onde, como e por onde eu vou começar.
a minha jornada. É bom que pode até dar iniciativa para um projeto multi-institucional, né? E é exatamente esse o objetivo, que como coordenadora sistêmica, isso significa que eu sou coordenadora de todos os ambientes de inovação que vão estar desenvolvendo Envolvem isso. dentro do IFRO. Então, a gente vai conseguir não, a minha meta é a gente identificar projetos que a gente vai inserindo, claro que aos poucos, né? A gente não pode abraçar o mundo. Vamos começar ali com os lugares que já tem a incubadora, vamos deixar esse ambiente fortalecido. Você falou que hoje de Paraná é o destaque, né, da incubadora. Hoje é a incubadora que ela está, assim, funcionando. Alcançou mais Isso. objetivo. Nós estamos, por exemplo, fizemos 2 workshops como se fosse o Hacka, né? Mas nós fizemos em ideação. Nós fizemos uma parceria com o Sebrae e nós rodamos 2 maratonas. Uma no Instituto Federal, exclusiva para os alunos do ensino médio, justamente para fomentar essa educação empreendedora interna com os nossos alunos. Nós tivemos o resultado de 12 startups pré-incubadas, 12 startups que participaram do processo, né? Que foi o resultado. E nós desenvolvemos esse workshop também na São Lucas. Na São Lucas, a gente escolheu, a parceria escolheu o ambiente porque a gente pôde proporcionar aos alunos, inclusive do ensino superior, né? E nessa participação da São Lucas, nós tivemos mais 7 projetos. Então, nós pré-incubamos aí 15 projetos ao todo, que está rodando nesses meses agora, que foi outubro, novembro e dezembro. Então, eles já estão, se eu não me engano, no 5º encontro, no 4º ou 5º encontro. Então, assim, não vou te dizer assim, já vamos ter empresas pré-incubadas, já vamos ter, aliás, empresas incubadas. Talvez não, mas o processo pelo qual nós já iniciamos e mostramos, olha, o que é um workshop, o que é educação empreendedora, como você inicia o processo ali de validação, prototipação, plano de negócios. E é importante que a comunidade, quando eu falo comunidade, os nossos alunos do IFRO, os alunos das outras instituições e a comunidade externa. Porque quando nós tivermos um ambiente mais maduro, nós vamos poder receber na incubadora empresas que estão na sociedade. Que vão atuar, né? Que vão atuar, né? Do início ao fim do processo de incubação, você acha que são quantas fases, mais ou menos? Então, nós temos a pré-incubação, que é todo esse processo que a gente chama assim para amadurecer. Porque nem sempre a ideia que a pessoa tem é de fato um bom negócio. Às vezes carece um pouco de conceito. Né? Isso, porque às vezes aquela ideia é um bom negócio para ele ou para a equipe dele, mas talvez não é um bom negócio para ser instalado no lugar ou na cidade. Não tem espaço. Né? Não tem espaço, às vezes não tem mercado. Às vezes não está modelado o suficiente. Isso. Então, o que vem? Aí entra para a incubação, para ele ter essa noção de fato. Aí ele tem que rodar um MVP, que a gente fala, que ele identificar o produto mínimo viável que ele tem, que vai realmente rodar o negócio dele. Então, a pré-incubação seria a fase de análise. Isso, é um aprendizado. Ele vai aprender a fazer um plano de negócios, ele vai aprender a fazer um pitch, por exemplo. O que é um pitch? O pitch, ele é como se ele vendesse a ideia dele em alguns minutos. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos. Quando eu falo em pitch, eu digo assim, assista os episódios dos tubarões. Shark Tank. Isso, Shark Tank. Por quê? Porque aquilo é um pitch. Eles têm poucos minutos para vender a ideia deles. E aquelas pessoas que estão ali, os tubarões, são as pessoas que vão investir no negócio. Então, como a gente já até viu em vários episódios, tem gente que acha que tem uma boa ideia. Só que a ideia dele, às vezes, o produto é caro, o custo é caro, e ele não vai conseguir colocar aquilo no mercado. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente já vai inserindo todas essas práticas, né, de como ele fazer isso, ensinando. Se ele realmente chegar à fase, o término da pré-incubação, que normalmente dura de 3 a 6 meses, depende muito ali, e vale ressaltar que essa fase da pré-incubação, nós temos mentores que ficam disponíveis para essas equipes, que foi como eu comentei a parceria do Sebrae. Então, por exemplo, nós temos um mentor que ele vai na incubadora a cada 15 dias, né?
e ele vai ministrar o curso para eles. E além disso, até o próximo encontro, esse mentor dá toda assistência para aquelas pessoas rodarem a tarefa, vamos chamar assim, que ficou. Então, por exemplo, eles tiveram a aula de prototipagem. Então, eles vão ter que desenvolver o protótipo até a próxima aula. Então, até aquela próxima aula, aquele mentor, que hoje é um mentor do Sebrae, que tem know-how para rodar modelagem de negócios, aí ele dá todo esse suporte. Então, a gente começa com essa ideia de dizer assim, olha, vamos ver se você realmente, a sua ideia é boa, se a sua equipe é comprometida, porque às vezes a pessoa tem uma ideia excelente, mas não tem uma equipe comprometida. Aí o que que acontece? Ele não consegue não consegue avançar, entende? Por quê? Porque quando ele vai para a incubação, é uma coisa mais séria. Inclusive, ele precisa de CNPJ. Que a incubação. Isso é um detalhe importante. Isso, a incubação, ele já tem que ter passado por essas fases primárias incertas para realmente ele dizer, olha, bacana, o meu negócio tem condições. Aí ele entra para uma fase mais séria, que é a incubação. A incubação, ele fica por até 2 anos dentro da instituição, Entendi. recebendo mentoria na área fiscal, na área financeira, na área de negócios. Ele pode utilizar, por exemplo, todos os recursos que a instituição tem. Um exemplo, ele precisa fazer o marketing. Aí nós temos ali, por exemplo, os alunos da área de informática, como até o colega falou que ele é bom na área de marketing, sim, né? gosta... E isso, a gente já Colega coloca Victor. eu vou chamar de profissional, coloco o profissional Victor, né? Victor, já à disposição. Por quê? Porque vai realmente fazer com que o negócio dele comece a andar. E aí ele vai desenvolver o negócio, ele vai montar, ele vai começar a fazer as vendas e ele vai. A gente fala assim, a incubadora, a gente tem aquela ideia. Lembra aquela incubadora de bebê? Sim, sim. Que o bebezinho fica ali? Uhum. E assim a gente faz com a empresa. A empresa fica ali dentro, onde ela tem todo esse suporte e esse know-how de pessoas que têm Forma pública. Né? essa condição de ajudar ele, entendeu? A empresa dele realmente ir para frente. Por que isso? Para diminuir o índice de mortalidade das empresas no Brasil, porque às vezes as pessoas têm uma boa ideia. Você tem informação acerca do nível de fechamento de empresa anual? Nossa, eu não tenho exatamente o número, mas ele é assustador, né? Ele é muito grande. Então, assim, é cerca, assim, no primeiro ano de vida, a quantidade de empresas que nascem, que morrem, assim, que fecham, sim, né? É entendi. altíssima. Né? Então, assim, uma das coisas que, por exemplo, eu trabalho muito em sala de aula, que sou professora na área de empreendedorismo, é a gente buscar empreendedorismo por oportunidade. Isso que está acontecendo aqui, nesse evento, são alternativas que vocês estão tendo, que os alunos estão tendo. Eu chamo os nossos cientistas, né? Porque nós temos aqui as pessoas que estão ali demonstrando o café, mas eles foram para o laboratório, Sim. eles estudaram, tem ciência envolvida. Sim. Nós temos o chocolate, nós temos lá o pessoal da jabuticaba, e por aí vai. Nós temos aqui várias ideias. Então, eles estão tendo oportunidade de estudar sobre o produto, de desenvolver. O empreendedorismo, por necessidade, é aquele que surge na maioria das vezes. Às vezes a pessoa está desempregada, às vezes junta o que tem ali e vai lá e coloca no negócio. E às vezes ela não tem condição, às vezes, de fazer um fluxo de caixa, um controle de Conselho técnico, né? isso, aquelas coisas mais simples, ó, saber comprar, saber formar um preço, saber fazer o estoque, preço de venda, essas coisas pequenas. Então, a base de tudo, quando a gente fala de empreendedorismo na nossa região, é justamente isso. É desenvolver uma cultura empreendedora nas pessoas, trabalhar essa educação empreendedora, ajudar, né, os nossos jovens, principalmente, e mostrar que na saída, por exemplo, de um ensino técnico ou de um ensino superior, ele não precisa ficar à mercê só de ficar tentando um emprego. Às vezes, ele é a pessoa que vai empregar muita gente. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, tem muita gente que assusta. Nossa, empreendedorismo, às vezes o professor fala, não, mas eu não sei nem o que é, eu não sei empreender, como é que eu vou fazer isso?
e às vezes ele está desenvolvendo, às vezes, um trabalho com os alunos, ele está ajudando os alunos a empreender. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho isso daí, né? Empreendedorismo, como que um professor de biologia pode colocar empreendedorismo nas aulas dele? Como que um professor de química coloca empreendedorismo na aula dele? Eu vou colocar aqui um exemplo, a professora Joyce. Sim, Joyce Nelly. Isso, eu acho ela ser uma pessoa fantástica. Sim, O que ela tá ensinando? Inclusive, ela desmistificou os alunos de química, que às vezes falavam, produzir sabonete. Ela está mostrando que eles conseguem produzir com ciência. Ela está ensinando eles a colocarem proposta de valor. Eles têm embalagem, eles têm uma cesta. Então, isso daí é um professor empreendedor. Como vários outros professores que desenvolvem. Você falou do primeiro estágio de pré-incubação, da incubação e quando choca hein, esse ovo. Tem um acompanhamento? Choca, tem. Aí a gente chama de aceleradoras. Sim. E as aceleradoras, olha o que acontece. Quando as empresas estão nesse meio, elas estão no processo de incubação e elas estão sendo incubadas, elas podem ter oportunidades de participar de editais, de captação de recurso, elas podem participar, a gente fala de investidores anjo, às vezes tem um investidor lá vamos colocar aqui uma empresa, Samsung, que quer desenvolver ali, que quer pagar a pesquisa desenvolvida do produto. Então, eles já vão conseguir esse aporte financeiro. E o Sebrae, por exemplo, o Sebrae tem inúmeros programas de investimento e de aceleração dessas empresas. Então, o que acontece? Elas são aceleradas, elas às vezes recebem um aporte financeiro para elas acelerarem o seu processo. É uma condição. Outra condição é ela viu que ela realmente ficou ali os 2 anos, ela consegue caminhar sozinha, ela vai sair da incubadora e vai abrir a sua porta no mercado. E aí ela vai começar o trabalho dela. Entendi. Então seriam basicamente esses três estágios, né? Isso. Para incubação e a aceleradora. Isso. A aceleradora dura mais ou menos quanto tempo? Esse acompanhamento? Não, a aceleração, ela já é um estágio assim, a gente não tem uma delimitação de um tempo. Depende da empresa. Isso, depende muito. Às vezes a aceleradora, as pessoas são startups que a gente fala que são unicórnios, né? Então, às vezes elas principalmente na nossa área. Isso, principalmente na área de informática. Às vezes elas recebem uma aceleração, vão para até outros países, né? Então depende muito a gente falar assim. É interessante você ter falado sobre na segunda fase da abertura do CNPJ, porque uma questão muito complicada de algumas pessoas que têm vocação empreendedora, eles têm vontade, mas eles não têm conhecimento técnico, mas que às vezes não têm conhecimento técnico, é a dificuldade de desenvolver, de atender a todas as demandas, né, jurídicas que o Brasil, que é um país que impõe às vezes um pouco de barreiras para poder abrir, iniciar uma empresa, coloca para poder... E aí que entra, como eu te falei, a questão das parcerias que a gente faz. Então, ele vai ter informações, por exemplo, inclusive na pré-incubação, o que é um MEI, o que é uma sociedade, o que é limitada, o negócio dele encaixa em que situação. E esses mentores que auxiliam, que a gente chama de consultores, vai auxiliar, olha, a sua empresa pode ser um MEI, é melhor você fazer isso, a forma que você vai abrir, as condições que você tem. Então, ele vai entender como é que tudo isso funciona. Entendi. Né, essa rota. Então, é justamente isso. É um espaço onde as pessoas podem utilizar a sua criatividade, né? Ousar, às vezes, a gente fala que é o período da pré-incubação. A pré-incubação, eles podem ousar, né? Mas na incubação, não. Na incubação, eles precisam realmente ter certeza. Esse negócio... É maturado. Né? Muito obrigado, professora. Eu adorei conversar com você. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Gostaria de deixar um recado para os alunos do IF da comunidade externa. Bem, o recado que eu gostaria de deixar é que a incubadora do campus de Paraná, o professor Walter, vai assumir a coordenação de lá. Ela está de portas abertas para vocês. Os alunos que queiram desenvolver projetos lá dentro, queiram participar, conheçam, vão lá, visite os ambientes de inovação. A incubadora, ela
eu falo, a incubadora não é nem do IFRO, a incubadora é da sociedade. Visitem, participem, levem seus projetos. Por mais que você pense assim, essa ideia não vai dar em nada, vá lá, bata um papo, pergunte, se interesse. Nós temos assim cursos, nós temos esses workshops. A gente tem, com essa parceria do Sebrae agora, por exemplo, o ano que vem a gente vai ter toda uma programação. Então, e principalmente agora que a gente está com esse network novo aqui do ambiente, que a gente vai, com a graça de Deus, desenvolver mais coisas lá, visitem. A academia, a instituição, a universidade é um espaço que as pessoas estão ali para aprender. Então, assim, não deixa. Às vezes o evento é um sábado, é um domingo, é um feriado. Mas eu estou cansado. Gente, não deixe. Porque aquelas pessoas que estão fazendo ali, elas estão aprendendo, elas vão dar um passo a mais na vida delas. Então, a gente pensa assim, as pessoas, quando elas querem, elas precisam buscar essas oportunidades. E oportunidades tem, muitas. Só que a gente precisa estar preparados para receber essas oportunidades Sim. e administrar. Então, a incubadora está ali para receber esses alunos, para receber os professores, os técnicos da instituição. Precisamos muito de unir essas forças. Olha, pessoal, eu quero trabalhar um pouquinho aqui. Como que eu faço para me dar uma mentoria de 2 horas na minha área? Colaborem, gente. Vamos juntar, né? Foi muito bom você dar esse espaço. Vamos juntar as nossas mãos e vamos fazer a diferença. Rondônia precisa muito desse abraço, vamos colocar assim, desse abraço com vários profissionais, para a gente mudar a vida das pessoas. Sim. E a gente tem condições para isso. Sim. Certo? Certo. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, tá? professor. Vocês assim estão assim dando um show aqui no evento. Muito obrigado. Tá bom? Um grande abraço a todos e sucesso. E é isso. Gente, por favor, curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações, porque a gente está encerrando. Hoje a gente encerrou com chave de ouro, entrevistando a professora, mas a gente está acabando a nossa participação aqui na terceira Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, e as próximas entrevistas vão ser no IFRO mesmo. Continuem nos acompanhando. Isso, de repente a gente vai fazer lá uma entrevista um pouco mais detalhada. Sim. Vamos aproximar um pouquinho mais. Poder gastar 1 hora lá falando à vontade. Isso, de repente a gente vai colocar assim, ó, a cada ida a gente vai discutir sobre um tema, falar esses nomezinhos diferentes, empreendedorismo, startup, unicórnio, né, benchmarking. Vamos bater um papo e aproximar esses nomezinhos diferentes aí para as pessoas. Elas vão ver que não é um bicho-papão, é muito gostoso lidar com essa área. Perfeito, professor. Muito obrigado. Abraço. Abraço.